Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo, nós estaremos lendo o versículo 17, mas para nossa reflexão, logo em seguida estaremos fazendo um pequeno estudo panorâmico deste livro. Nós falamos sobre alguns livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento, a saber, os profetas menores. Hoje vamos falar de um livro do Novo Testamento, a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, para início do nosso comentário nesta noite. Eu sinto, irmãos, a necessidade de... Eu sei que a igreja pentecostal, nós assembleianos, gostamos de poder, de graça, mas a igreja precisa também aprender a palavra do Senhor. O que nos sustenta, irmãos, o que nos faz ficar de pé é a palavra de Deus. Quando nós não temos conhecimento, nós somos levados a qualquer vento de doutrina. Então nós precisamos, principalmente nesses tempos difíceis que estamos vivendo, não se dá para confiar em quase ninguém mais. É tanta corrupção no meio da igreja, no meio do governo, no meio da sociedade. Tem muitas pessoas deixando até as igrejas. A gente, quando observa alguns comentários, principalmente no Facebook, não é isso? A gente vê pessoas criticando os crentes por conta dos maus testemunhos, que algumas pessoas que, por incrível que pareça, pessoas que têm até uma posição, e com isto a igreja de Cristo tem sido, de certa forma, envergonhada. Já dizia um certo reverendo que o problema da obra é os obreiros. Quando eu falo obreiro, não é só de homens não, viu, irmãos? A igreja toda, os obreiros, as obreiras da casa do Senhor. Quando nós não valorizamos o sacrifício de Cristo, nós permitimos que entre o mundo na igreja, e o mundo não pode entrar na igreja, a igreja pode entrar no mundo. O barco foi feito para estar na água, mas a água não foi feita para estar dentro do barco. A igreja tem que ser diferente do mundo, a igreja precisa continuar com seus princípios apostólicos, a doutrina de Cristo precisa ser pregada e seguida, porque senão, diz a Bíblia, que se nós não buscarmos a santificação, a palavra de maneira alguma, veremos a Deus. É uma vergonha, viu, irmãos? Quando a gente vai ver alguns comentários, algumas coisas no Facebook, é uma vergonha. E nós chegamos numa época também, vou ser bem franco para a igreja, hoje, o microfone da igreja, às vezes, é permitido para pessoas que às vezes não sabem nem o que está falando. E aí, irmãos, causa danos. Quem está com o microfone para anunciar a palavra precisa ter responsabilidade naquilo que está falando, para não aplicar uma doutrina na igreja, e aquela doutrina não é a doutrina que a igreja concorda, que a igreja prega. Nós temos um credo, a igreja, a Assembleia de Deus tem um credo, nós precisamos seguir aquilo que nós pregamos, tá certo, meus irmãos? Então, ou seja, se não vira confusão no meio da igreja. Por exemplo, se eu falasse nesta noite sobre arrebatamento, existe 3 linhas de pensamento. Tem o pós, o mid, o pré, o pós e o mid. Uns acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É os pré-tribulacionistas, que é o que a igreja Assembleia de Deus prega. Nós cremos nesta visão. Mas tem o mid. Quem é os mid? É aqueles que acreditam que a igreja vai estar... No meio da tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Tem linha de pensamento que prega dessa forma. E tem os pós. Quem é os pós? Os pós são aqueles que acreditam que o arrebatamento vai se dar depois da grande tribulação. E todos eles encontram algumas bases na Bíblia. Então, assim, nós não estamos para questionar quem está certo ou quem está errado, porque isso não fará diferença na vida do salvo. Desde que o salvo esteja preparado, ou pós, ou mid, ou pré, não importa, ele tem que estar preparado. Mas a visão assembleiana é pré. Nós somos pré-tribulacionistas, nós pregamos
que a igreja não vai entrar na grande tribulação. Quando iniciar-se a igreja será arrebatada. Aliás, quando a igreja for arrebatado, aí sim inicia-se a grande tribulação. Mas às vezes você dá um microfone para uma pessoa pregar e a pessoa não procura, irmã Sara, saber quais são os princípios. Aí chega e fala, sabe? E aí os crentes ficam confusos. Espera aí, nós cremos assim ou cremos assado? Tá certo, irmãos? Torna a repetir para a igreja. Isso não tem valor algum acerca da salvação. Porque não importa quem é pré, quem é mídia ou quem é pós. O importante é estar preparado para a vinda de Jesus. É possível que aqui na igreja, não vou dizer todos, mas é possível que alguém ou alguns de nós, ou todos, Rafael, não veremos o arrebatamento. Partiremos para a eternidade por meio da morte. Seremos arrebatados depois de mortos, sim. Alguns estarão vivos no dia do arrebatamento. Sim. A igreja vai estar normalmente, e aí surgirá o arrebatamento, e os crentes serão arrebatados. Por isso que a Bíblia diz, os vivos não precederão os mortos, primeiro os que morreram em Cristo. Os irmãos estão entendendo? Primeiro aos irmãos que morreram, estão sepultados. No arrebatamento, eles serão primeiro, se ressuscitarão e subirão. Logo após, os que estão vivos também receberão um corpo incorruptível e subirão ao encontro do Senhor. Mas isso faz parte do ensinamento da igreja. Tá certo, irmãos? Então nós precisamos, é que nem quando nós falamos sobre, por exemplo, nós temos uma visão, a nossa visão não é guardar o sábado. Já tem uma igreja que nós respeitamos que guarda o sábado. Mas a nossa doutrina, o nosso ensinamento não é que nós não pregamos guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado, o próprio Jesus falou que Jesus era Senhor até do sábado. Para quem Deus fez o sábado? Deus fez o sábado para o homem ou fez o homem para o sábado? Logicamente que Deus fez o sábado para o homem, porque Deus fez o sábado para o homem descansar. Se o sábado é do homem, ele faz do sábado o que ele quiser. Tá certo? Então assim, nós não temos este costume de guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado é lei. E nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Agora, se for para aplicar a lei, então que cumpra a lei cabalmente. Tá certo, irmãos? E nós não podemos nunca cumprir a lei. Por quê? Porque nós somos barro, a matéria é falha. Quem é que consegue cumprir toda a lei? Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas a lei é ruim? Não, a lei não é ruim. Ruim é o infrator. E nós somos infratores porque somos falhos mesmo. Por exemplo, o povo de Israel guardava o sábado, mas também guardava o ano sabático e o ano do jubileu. O que era isso, pastor? Não era esse o assunto, acabamos entrando. Por exemplo, o sábado, quem descansa ao sábado? O sábado era dado como descanso, tanto é que o sábado significa dia de descanso. Então qual é o meu sábado hoje? Meu sábado hoje pode ser a segunda-feira, é o meu dia de descanso. Aquele tempo Israel era uma nação agrícola, eles trabalhavam na roça. Então eles podiam se dar o luxo de parar o sábado. Agora, irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, Manuel, há possibilidade de guardar-se o sábado? Se as empresas todas trabalham 6x2. O próprio apóstolo São Paulo diz que bom que o homem trabalha de dia. Eu até marquei aqui, o Tessalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. 1 Tessalonicenses, trabalhe de dia e de noite, para não pesar as costas do seu irmão. Jesus também falou no livro de Mateus, capítulo 12, do 5 ao 8, acerca desse assunto, que eu não vou entrar mais em detalhe, mas, por exemplo, o sétimo dia era guardar o sábado, trabalhavam 6 dias, no sétimo descansava. Mas também tinha o ano sabático. O que era o ano sabático? Eles plantavam durante 6 anos, no 7º ano ninguém plantava nada, era ano de descanso de quem? Da terra. A terra também tinha que descansar. Tudo que a terra produzia era dado aos órfãos e às viúvas. Quem trabalhou na roça sabe disso. Chega uma época que você não precisa mais plantar melancia no meio do café, não é isso? Quem é da roça sabe disso. A própria melancia desse ano apodrecia, a semente ficava na terra e no ano que vem ela nascia novamente. Daquele monte de melancia no meio da roça, ninguém plantou, mas ela produzia. Então existia o ano sabático. Neste ano eles não plantavam, era o ano de descanso da terra, um ano de descanso. Tudo que a terra produzia era dos órfãos e das viúvas. Mas também havia o ano do jubileu.
Quando fizesse 50 anos, era comemorado o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Tudo aquilo que eu comprei seu durante os 50 anos, eu tinha que te devolver. Alguém devolve alguma coisa hoje, irmãos? Fala para mim um crente de qualquer igreja que compra uma casa sua e devolve para você no final de 50 anos, ou para os seus filhos. Então você observa que a lei não é ruim, mas se for para cumprir, pregar a lei, tem que cumprir à risca. Tá certo? Mas vamos para o nosso assunto mais importante. Eu espero que tenha ajudado os irmãos. No capítulo 6, no versículo 17 do livro de Gálatas, diz assim: Quanto ao mais, ninguém me moleste. Na sua Bíblia deve estar: ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Esta carta, irmãos, foi o primeiro livro, provavelmente foi o primeiro livro que Paulo escreveu. É o primeiro livro do canon do Novo Testamento. Por que, pastor, que ele está lá na frente, então ele não está lá atrás, no lugar de Coríntios? Porque as cartas não são escritas cronologicamente. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, Mateus não é o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro livro é Marcos. Mas ele está na posição ao contrário. Os irmãos estão entendendo? O primeiro livro do Novo Testamento é Marcos. Mas lá na nossa, cronologicamente falando, na nossa Bíblia, está o livro de Mateus. Então este livro é a primeira carta que Paulo escreve. É por isso que nesse livro Paulo não cita o capítulo 15 de Atos, sobre o concílio de Jerusalém, onde discutiu o assunto sobre os judaizantes, porque Paulo falou isso primeiro do que o concílio, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Agora, Paulo então diz assim: olha, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E as marcas que Paulo está dizendo aqui, não são marcas virtuais, não. É literalmente falando. Paulo levou 5 quarentenas de açoite menos 1. 5 quarentenas dá 200 açoites. Tirando um de cada quarentena, Paulo levou 195 açoites. Ou 5 quarentenas, 195 chicotada no lombo. Paulo sofreu perseguição. Ele chega no final do seu ministério dizendo: olha, ninguém me perturbe, porque o que eu estou falando aqui é a verdade. A prova está que eu trago no meu próprio corpo as marcas de Cristo. Paulo está dizendo: eu sofri pelo Evangelho. E nesta carta, irmão, sendo esta uma carta que Paulo escreveu, provavelmente na sua primeira viagem missionária, Paulo amava esses crentes. Observa que esta carta, quando foi mandada para a região da Galácia, não foi mandada somente para uma igreja essa carta, como Coríntios foi mandado para a igreja de Corinto, não. Essa aqui foi mandada para a região da Galácia, ou seja, eram 4 igrejas que compõem a região da Galácia, a saber, Antioquia, Listra, Icônio e Derbe. Essas 4 igrejas, Paulo tinha fundado na sua primeira viagem missionária. Agora Paulo, irmãos, está sabendo que nestas igrejas está acontecendo algo terrível. Em todo o tempo, irmãos, a igreja foi perseguida. Em todo o tempo Satanás tentou disseminar o joio no meio da igreja. Porque a função de Satanás é tentar desviar o foco da igreja. É tentar tirar a visão do crente. E quando não consegue, fazendo do mundo para dentro, ele às vezes coloca dentro mesmo. Ele coloca o mal dentro da igreja para escandalizar a igreja. Haja visto que nós estamos vivendo isto hoje. Hoje o escândalo não está vindo de lá para cá, está vindo dentro da igreja mesmo. A própria igreja está escandalizando a igreja. E nesta época, quem estava causando esse dano eram os judaizantes. Pastor, quem eram os judaizantes? Eram judeus que pertenciam
eram judeus que faziam parte dos fariseus, judeus convertidos. E esta carta, irmãos, é uma carta apologética. O que significa apologética? Defesa da fé. Paulo então procura defender a sua fé. Eu marquei aqui na Bíblia, apologética é um substantivo feminino que comprova a fé por meio da razão. Então nós temos como provar a nossa fé. Como que eu consigo provar a minha fé? Quando você olha para o judaísmo, Buda morreu, está lá no cemitério. Maomé morreu, o islamismo, está lá sepultado. Todos os outros líderes que arrastaram pessoas para o seguir, continua sepultado. Mas quando você olha para o túmulo de Jesus, está escrito, ele não está mais aqui. E a ciência comprova que Cristo ressuscitou. Cristo não está entre os mortos. Aliás, quando Jesus ressuscitou, pastor Roberto, a Bíblia diz que foram vistos por mais de 500 irmãos, não é isso? E Paulo dizia, alguns que ainda vivem, que dá testemunho, eu vi Jesus. Os próprios discípulos estavam reunidos numa casa, eu fico alegre quando falo isso, irmãos. Eles estavam trancados numa casa e Jesus chegou e entrou. Aí tinha um irmãozinho lá chamado Tomé, que estava duvidando, ele diz assim, aí Jesus olhou para ele e falou, Tomé, feliz, bem-aventurado é os que não vê, mas crê. Mas para que você saiba, Tomé, vem e taca o seu dedo aqui, meta seu dedo aqui, ó. Aí Tomé diz, tu és o meu Senhor e Deus. Então a ciência prova, a razão prova que Cristo morreu e ressuscitou, e está vivo. Aí Paulo, se preocupando com essas igrejas, escreve esta carta. Então qual é o propósito dessa carta? Orientar os crentes dessas igrejas, que me foge o nome, as igrejas da Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, que eram as igrejas da Galácia. Paulo então escreve esta carta, irmãos, por quê? Porque os judaizantes, eles estavam causando um grande dano naquela igreja. O que eles estavam dizendo? Que todo crente precisava circuncidar para cumprir a lei de Moisés. Paulo não era contra a circuncisão, não. Paulo era contra quando pegava isso com base para a salvação. Alguém aqui é contra a lei? Não. Eu já falei para os irmãos que a lei não é ruim. Ruim é o infrator. O problema, irmãos, é que a lei não resolve o problema. A lei só aponta o erro. Errou. Vai ser penalizado. Vai preso. A lei só diz isso. O juiz, quando bate a marreta lá, ele diz assim, olha, 10 anos de cadeia. Tchau. Não é isto? Aí nós precisamos de alguém para nos advogar acerca desse crime que nós não cometemos. Ou até que cometeu, porque hoje até esse negócio é difícil, né? O camarada é criminoso e a Constituição dá o direito do advogado de ir lá e falar, não, meu cliente não é isso. E às vezes consegue provar, sei lá como, que o cidadão, ou seja, ameniza a pena dele, mesmo que ele for preso, mas ele ameniza. É a corrupção miserável que existe no nosso sistema. Mas a Constituição dá o direito de defesa. Então a lei não é ruim. Ruim é um infrator. Aí o judaizante começou a pregar estas coisas no meio da igreja, que todo crente precisava circuncidar. O que era a circuncisão, irmãos? Eu marquei aqui, irmãos, para mim não esquecer. Circuncisão é aplicada à remoção cirúrgica no prepúcio do menino. Vocês entenderam o que eu falei? Os irmãos entenderam? Vou falar alguma coisa aqui que eu até falei com o pastor Gilmar. Eu falei, você acha que dá para fazer uma comparação? Porque é difícil falar isso aí. Eu acredito, irmãos, assim, meio longe, que é como que fizesse uma operação da fimose. Não estou dizendo que é isso, mas para os irmãos entenderem. Isso, não é isso? Então, é isso aí, maravilha, então deu certo. Por que Deus deu essa lei para Moisés?
por forma de higiene, porque o povo ficou 40 anos no deserto sem tomar banho, não era todo dia que eles tomavam banho. Então tinha que ter, Deus prevê tudo. Então essa lei foi dada aos judeus que estavam no deserto. Mas aqui, irmãos, o que acontece? Dentro da igreja, dessas igrejas, começou a se levantar este problema. Alguém começou a dizer assim: olha, vocês são circuncidados? Então não vai para o céu. Como se a circuncisão tivesse alguma coisa em relação à salvação. Paulo está dizendo assim: eu não sou contra, tanto é que tem uma passagem na Bíblia que Paulo não permitiu que Tito fizesse a circuncisão. Mas já Timóteo ele permitiu. Por que ele não permitiu Tito? Porque Tito eles estavam pegando como regra de salvação. Paulo diz: não, isso aí não é para ser salvo não. A salvação é por meio da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém pode ser salvo a não ser por meio da obra de Cristo. E nada pode salvar o homem a não ser o sacrifício de Jesus. Mas já por que ele permitiu que Timóteo fizesse a circuncisão? Porque Timóteo iria abrir as portas para pregar o evangelho. Então Paulo disse: se for para abrir a porta para pregar os evangelhos, faça, Timóteo. O que Paulo, irmãos, estava mostrando para nós, que a preocupação dele era que o evangelho fosse pregado, que alcançasse muito mais almas possível para o reino de Deus. Deixa eu fazer uma nota de rodapé aqui. Cuidado com os preconceitos, achar que só a sua igreja é boa, que só você sabe pregar, que só você sabe orar mais. Algumas pessoas falam: não, irmãos, porque vamos fazer a oração forte. O que é uma oração forte? Não existe oração forte, existe um Deus forte que responde à oração do pecador. A oração forte é aquela do fariseu que subiu no monte e falou: eu dou os dízimos, Senhor, dou jejum 2 vezes por semana. Essa é a oração forte. Aí depois vai o publicano, a escória da sociedade, e fala: tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Aí Jesus diz: quem foi mais justificado? O que orou bonito? Então esta era a preocupação de Paulo. E aí, irmãos, eu quero fazer aqui um pequeno passeio neste livro, porque o nosso tempo também não permite muito tempo. Então Paulo, no capítulo 1 do livro de Gálatas, ele começa fazendo o quê? Só para os irmãos gravar na mente. Escreve aí, depois você estuda o livro. O versículo 1 e o 2, Paulo defende o seu apostolado. Vocês sabiam, irmãos, que Paulo todo o tempo teve que provar que ele era um apóstolo? O que é apóstolo, igreja? Mensageiro, enviado. Em algumas traduções vai dizer até embaixador, delegado. É alguém que foi falar em nome de outro. Por exemplo, quando você fala, e o embaixador do Brasil lá na Rússia, o que ele faz lá? Ele representa o país, o seu país, o Brasil. O crente como embaixador, ele representa o reino dos céus. É por isso que todo crente precisa tomar muito cuidado acerca do seu testemunho, porque ele representa um país, ele representa o seu dono, o seu Cristo. Então Paulo começa assim, olha, então o versículo 1 e o versículo 2, Paulo defende o seu apostolado. No versículo 3 e o 4, ele defende o evangelho. No versículo 5 e no 6, ele defende a ética cristã. Por isso que eu falei para os irmãos que essa carta é a carta mais apologética de Paulo, porque Paulo faz uma defesa tremenda no evangelho. Oxalá que todo crente tivesse esta coragem de defender a sua fé. Porque tem pessoas que às vezes quando está no meio dos amigos, no meio na escola, na faculdade, e alguém fala: você é crente? Ele fala: e não fala. Eu vou na igreja. Eu até gosto, mas ele não consegue falar: sou crente em Jesus Cristo. Ele não defende. E alguém fala mal da igreja, aí ele faz de conta: deixa para lá, não vou me meter nesse negócio não. Irmãos, se alguém quiser falar mal de pastor, de apóstolo, reverendo, pode falar o que quiser. Mas se falar mal de Cristo, da igreja, aí me arruma confusão comigo. Um dia eu estava na firma na hora da janta e tinha um rapazinho que falou assim: todo crente é...
Aí eu peguei minha bandeja, sentei na frente dele e falei, você me conhece? Ele falou, não, porque ele era novato na firma. Eu falei, eu já fui na sua casa alguma vez mexer com a sua família, fazer alguma besteira? Ele falou, não. Eu falei, como é que você falou que eu sou assim, assim? Eu não falei que é você. Eu falei, você falou que todo crente é assim, eu sou crente. Aí ele ficou assim, aí o gerente chegou, o nosso gerente lá chegou e falou, pensa no que você fala, rapaz, você não está na sua casa. Então se falar mal da igreja, aí irmãos, se falar mal de Jesus... Então Paulo tinha essa preocupação, porque essa igreja, e vocês vão ver no decorrer desse nosso pequeno estudo, então versículo 1 e o 2, Paulo defende o seu apostolado, versículo 3 e o 4 ele defende o evangelho, no versículo 5 e o 6 ele fala sobre a ética cristã. Aí vamos começar, irmãos, olha o versículo 1, Paulo diz assim, olha, Paulo apóstolo da parte, deixa eu ver aqui, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou entre os mortos. Então aqui, olha o versículo 2. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Paulo então, irmãos, aqui ele está defendendo o seu apostolado, está dizendo, olha, eu sou apóstolo, e não é feito por mão de homens não. Eu não estou no ministério de paraquedas. Eu não estou aqui porque eu sou rico e porque eu sou rico eu me deram o ministério. Não, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Vocês sabiam que no ano 315 aproximadamente, quando Constantino tornou-se o cristianismo a religião oficial do reino naquela época, ali, irmãos, a igreja virou bagunça, porque muitas pessoas compravam o título de crente lá, de apóstolo, de pastor lá, para os irmãos entenderem, e introduziu pessoas muito ruins na igreja. E aí a igreja começou a descambar para o lado errado, porque virou cargo político na igreja. Ainda bem que hoje não é assim. No versículo 3, irmãos, ele diz assim, olha, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus. Então ele vai dizer aqui, irmãos, que Cristo morreu para nos arrancar do mundo. E a Bíblia diz assim lá em Colossenses, se nós estamos em Cristo, então devemos olhar para Ele. Devemos estar atento nas coisas de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele tem Globo por aí, viu, irmãos? Pode desligar a Globo, que Jesus não vai falar pela Globo, não. No versículo 5 diz, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Então aqui ele defende o Evangelho. No versículo 6, admiro-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro Evangelho. Paulo diz assim, eu fico admirado. E vou falar para os irmãos, é tão triste, irmãos, quando você vê uma pessoa que depois de 20 anos na igreja, cadê fulano? Se desviou, foi lá para a igreja do Sal. Né, irmão? Ficou 20 anos ouvindo a palavra de Deus, aí agora foi para a igreja para passar ensino do sal grosso. Aonde que a Bíblia diz que sal resolve problema de alguém? O sal, irmão, serve para fazer churrasco. E não para santificar ou dar vitória a alguém. Paulo diz assim para a igreja, essas igrejas, eu me admiro muito. É chocante o que vocês estão fazendo. Saindo do verdadeiro evangelho e estão indo para... Aí ele diz assim no versículo 6, admiro-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele aqui faz um trocadilho de palavra, né? Olha o versículo 6, admiro-me que estejas tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho. Aí eu falo no versículo 7, o qual não é outro. Outro evangelho, o qual não é outro. Aí eu quis saber por que Paulo fez trocadilho de palavra. Aí, irmãos, é uma palavra grega. Esse outro é uma palavra grega.
ela tem dois significados. Ela vem de halos ou héteros. Halos significa a mesma essência. Por exemplo, quando Jesus subiu ao céu, ele diz: eu vou subir ao Pai, mas eu enviarei outro. Este outro, halos. Outro da mesma essência. Quem era o outro da mesma essência? O Espírito Santo. Ele era igualzinho a Jesus. Ele era o mesmo Deus. Então Jesus diz: eu vou, mas enviarei outro, halos, no grego, que significa da mesma essência. Só que Paulo está dizendo aqui, esse outro, vocês passaram de um para o outro, aí ele falou sobre héteros, que é o evangelho falso. Paulo está usando o grego para dizer assim: vocês mudaram para um evangelho falso. Vocês se enganaram. Vocês saíram do bom, do verdadeiro, e estão indo para o falso. Por que o falso? Porque eles tinham ouvido a mensagem de Paulo, irmão Regina, que a salvação era por meio da fé e da graça. Salvação é pela graça por meio da fé. Então hoje, quando eu me aproximo de Cristo, o que é graça? Graça é um favor imerecido. Quem é que merecia aqui ser salvo? Ninguém. Paulo escreveu aos Romanos: porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todos. Salmista Davi, Salmo 51: Senhor, em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, eu sou um pecador. Aí Paulo diz: salário do pecado, 6:23, diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por meio de Jesus Cristo. Então Paulo prega a salvação por meio da graça e da fé. Eu já falei para os irmãos que não existe salvação a não ser por meio do sacrifício de Cristo. Não existe. Irmãos, você pode ser bonzinho. Você pode dar todo o dinheiro que você tem para a igreja, para o pastor, para quem você quiser. Você pode vender, você pode até entregar o seu corpo para ser cremado. Se não aceitar Jesus, não entra no céu. Quer uma prova disso? Atos capítulo 10. A Bíblia diz que Cornélio estava lá, era uma pessoa boa, ajudava na sinagoga, ele construiu a igreja lá para os crentes daquela época lá, ele dava esmola, ele era bonzinho, capítulo 10 de Atos, mas não era salvo. Aí o anjo do Senhor falou para ele: manda chamar a Pedro, que está na casa de Judas o curtidor. O mesmo anjo apareceu para Pedro e falou: Pedro. Aí desceu um lençol na frente de Pedro. O lençol era cheio de répteis, cheio de quadrúpedes. Aí, obrigado. Aí a mensagem era essa: pega, mata e come. Pedro disse: eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. Um judeu preconceituoso. Pedro ainda tinha esse preconceito, achava que só eles eram santos, só eles eram salvos. Tem crente assim, irmãos? Tem crente que a minha igreja, só eu, nós. É tudo mentira. Quando você vai descobrir a vida dele, é um beberrão de vinho. Pode procurar saber que é um beberrão de vinho e cerveja. Pode procurar saber. Aí, irmãos, o que acontece? A palavra, o anjo falou para Pedro assim: não, pega, mata e coma, porque não chama impuro aquilo que eu santifiquei. O que Cristo estava dizendo aqui? O que Deus estava dizendo para Pedro? Para com esse preconceito, rapaz. Você está na lei. Desprenda a sua mente. Salvação é para todos. Aí diz assim: olha, tem mais, hein? Vai vir uns homens te buscar aqui. Aí você segue eles. Sabe quem era? Os empregados de Cornélio. Porque o anjo falou: vai lá e fala para Pedro, traz ele com vocês. Aí chegaram a bater na porta lá na casa de Cornélio, o curtidor. Aí o Cornélio saiu acho que saiu na janela. O Pedro falou: não, pode deixar, eu já sei quem que é o Judas. Na casa do Judas curtidor. Aí quando bateram na porta da casa de Judas, Pedro falou: pode deixar, Judas, eu já sei quem é. O Senhor já me avisou. Entra aí, irmãos, passa a noite aqui comigo, amanhã cedo nós vamos lá resolver esse problema. Chegou na casa de Cornélio, pregou o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre aquela casa e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, o preconceito muitas vezes divide os homens, divide a sociedade, divide as igrejas. Cristo veio para quebrar esse preconceito. Religiosidade. Tem pessoas que acham, irmãos, que o crente só é crente se tiver de paletó e gravata. Meus irmãos, um dia eu estava na igreja nossa do Belém, na nossa sede,
E o pastor Wellington, o pastor José Wellington, nosso pastor presidente, chamou um obreiro para dar uma palavra. Ele quis catar o paletó que estava na cadeira, porque era quente, estava calor, escola bíblica. E o pastor José Wellington falou: vem, meu filho, deixa o paletó aí, quem vai falar é você, não é o paletó não. Toma cuidado, irmãos. Você não é o melhor da terra, não. Você tem os mesmos defeitos que eu tenho. A diferença é que hoje Deus me deu graça para falar para vocês, mas somos todos iguais diante de Deus. Deus não tem um filho predileto, não. Deus não tem um filho mais queridinho do que o outro, não. Deus não é que nem Isaac, não, que amava mais a Esaú, não é isso? E a mãe se amava mais a Jacó. Não, Deus não é assim, não. Deus ama todos iguais. Pastor, eu jejuei hoje até 6 horas da tarde, Deus me ama mais? Não! Deus te ama do mesmo tanto quando você estava ainda todo atrapalhado, querendo se afirmar na igreja. Deus te ama do mesmo tanto, porque o amor de Deus nunca muda. Deus te ama porque Ele te ama e ponto. Não é pela sua cor, pelo seu dinheiro, pelo seu carro, pela sua posição secular, não! Deus te ama porque Ele te ama e ponto. E como explicar o amor de Deus? Explique, irmã Regina, o amor de Deus. Só sei que Ele é a fonte. Ele é a cisterna de todo o amor. Ele é a fonte. Ele é o poço. Ele é o amor verdadeiro. Ele é. Prova do amor dele é que hoje nós estamos aqui, ó. Aqui tem pessoas ruins que não prestavam para nada, mas Jesus te chamou, te deu um novo nome, te deu um banho no sangue, Ele deu uma credencial para você entrar no céu, porque nós somos credenciados para morar com Ele na glória. Agora fala para mim se você merecia isto. Agora toma a responsabilidade de crente em Jesus Cristo. Nós vamos ter que continuar isso aqui outro dia. Olha só. Aí, irmãos, esses judaizantes, eles começaram a arrumar uma confusão com Paulo. Olha no versículo 10 o que eles falaram: porventura procuro eu agradar a favor dos homens? Ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agrado ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eles estavam dizendo, irmão José, que porque Paulo não pregava as regras aqui, os costumes religiosos, está dizendo que Paulo estava facilitando, estava querendo ser bonzinho. Paulo disse: não, estou fazendo isso não é porque eu sou bonzinho, não. Eu não faço para agradar homem. A pior coisa que tem, mano, quando você quer fazer alguma coisa para agradar alguém na igreja, sabia? Ô, irmãos, como é difícil. Às vezes você fala: vou dar oportunidade para o irmão para agradar ele. Irmãos, a gente passa por isso. Aí, irmãos, tem pessoas que ficam na igreja como quem quer dizer assim: vai me chamar não? Aí se você não chama ele para cantar, para pregar, ele fica emburrado e triste. Aí tem pessoa que você fala: vou chamar aquela pessoa para pregar, né, para ver se anima ele. Ô besteira que a gente faz. Não é isso? Não é não? Não é isso, Juscelino? Paulo diz: eu fui chamado apóstolo de Cristo. Não foi para agradar homem. Paulo está dizendo aqui, ó, versículo 10: porventura procuro eu agradar a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Sou servo de Jesus, não é dos homens. Nós não somos servos da Assembleia de Deus, somos servos de Jesus Cristo e servimos na Assembleia de Deus. Jesus tem mais valor do que o ministério. Ô, irmãos, Deus é maior do que a terra, maior do que o céu, maior do que a igreja, maior do que a palavra. Ele senta sobre o globo da terra, diz o profeta Isaías, e ele olha para baixo e vê os homens como gafanhotos. Meus irmãos, cuidado com coisas que não edificam. Aí, irmãos, versículo 12: porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Vocês já não viram falar de capítulo 9 de Atos dos Apóstolos? Que Paulo ia prender os crentes em Damasco, nervoso, furioso, com carta dos sumos sacerdotes, com as autoridades, irmão Moacir. E chegou no meio do caminho, o que aconteceu? Caiu por terra, porque ele viu uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia.
Aí ele ficou cego e caiu no chão e ficou lá cego, tateando a terra lá. E agora? E agora? Aí alguém falou, leva ele para a casa de Judas também, na rua direita. Aí Paulo estava na rua direita lá, cego. Aí ficou 3 dias orando e jejuando, e o Senhor revelando para ele, tu agora vai ser meu servo, e agora tu vai passar as perseguições que você perseguiu os crentes. Paulo ficou 3 dias. Passados 3 dias, o Senhor falou para Ananias, ó, vai lá na casa de Judas, na rua direita, porque lá está Paulo, e você vai orar na cabeça de Paulo, e Paulo vai voltar a visão, e dizer, eu não vou não. O profeta, eu não, esse homem é ruim, ele veio para cá para bater nos crentes, para espancar os caras, agora só quer mandar eu orar lá. Viu como é que crente é difícil? É que nem o Jonas que a Sara pregou, eu profetizar para Nínive? Vou não, deixa Nínive morrer, é isso que o crente faz. O crente só ora para quem ele gosta. Eu duvido, irmãos, está cheio de crente aí que fala, ajudar aquele irmão? É ruim, não gosto dele. Tem ou não tem? Ajudar aquela irmã? Não vou com a cara dela. Como se o evangelho tivesse cara. Prova está que o evangelho não tem cara, que o evangelho é pregado no Japão, na China, na onde for. O evangelho não tem cara, não tem nacionalidade, não. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o texto vai dizendo, irmãos, olha só, Paulo diz assim, olha, eu não aprendi de homens não, foi com ele mesmo. Paulo ficou 3 dias lá, irmão, e o Senhor só revelando a ele, ó, seu caminho vai ser esse, vai ser esse, vai ser esse, tu vai sofrer, tu vai passar perseguição, e eu vou te colocar como pregador dos gentios. Irmãos, para ser rápido, vira a sua folha. Ainda no versículo 17. Olha o que ele diz. Nem subi a Jerusalém para que já os apóstolos antes de mim não parti para a região da Arábia. Aliás, mas parti para a região da Arábia e voltei para Damasco. Voltei outra vez para Damasco. O que Paulo está fazendo aqui? Depois de 3 anos ele voltou para onde? Para Damasco. Não foi lá que ele ia espancar os crentes? Ele agora voltou como crente, para dizer assim, ó, o que eu fazia era mentira, era besteira, eu estava errado. E o interessante, irmãos, que Paulo não fazia isso por ser uma pessoa má, ou por ser uma pessoa que não era religioso, não. Paulo fazia achando que estava fazendo certo. Porque ele achava que que naquele tempo a igreja era chamada de o caminho. Achava que esse caminho, esse povo que se reunia em torno do nome de Cristo, eles eram falsos, eles eram contra a lei de Moisés. Ele não tinha entendido, até o dia que ele encontrou com Cristo. Quando ele encontra com Cristo, ele é transformado. Aí ele voltou para onde? A primeira missão dele foi aonde? Damasco. Foi lá que eu ia atrapalhar os crentes. Agora eu vou voltar lá para dizer para eles, ó, eu aqui, ó. Salvem Jesus Cristo, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que leva para o céu. Meus queridos, é muito lindo o estudo da palavra de Deus. Olha o versículo, capítulo 2. Aí vai começar a falar que Paulo ficou 14 anos. 14 anos depois, ele ficou aqui, parece que na Arábia, 14 anos, fazendo um seminário com Cristo. Aí no versículo 4 ele diz assim, olha, a isto, por causa dos falsos irmãos, capítulo 2, verso 4. Que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Paulo está dizendo assim, o povo, irmãos, porque é assim, a Bíblia diz assim, olha, se o Filho do Homem, não é isso, vos libertou, vós sois, está fraco, hein? Se o Filho do Homem vos libertou, vós sois livres. Livre do que, irmãos? Somos livres para pecar à vontade? Não. Porque a quem você se submete, do tal você faz escravo, você se torna escravo. Por exemplo, quando você pega um fumante, você fala assim para ele, para de fumar, rapaz, você é viciado. Ele fala, eu? Não. O dia que eu quiser eu paro. Não é isso que ele fala? Mentira. Ele não para. Eu bebo até o dia que eu quiser, o dia que eu não quiser eu não bebo mais. Mentira. Porque ele é escravo daquilo ali. Em relação ao cigarro, minha mãe que deve estar vendo lá agora, sempre falou para nós, se Deus tivesse feito o homem para fumar, ele tinha feito o nariz para cima, né? Chaminé, e não para baixo. Então Paulo está dizendo assim, olha, eles querem colocar uma canga em nós.
Eles querem colocar um peso. Que peso? Circuncisão. Eles queriam colocar as leis cerimonial no meio da igreja. Paulo estava dizendo assim, nós somos libertos disso. Agora eles querem colocar uma carga em nós para fazer nós voltarmos novamente para ser escravo disto? Não. Nós somos livres. Capítulo 3. Versículo 2 em diante. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ó, irmãos, observe uma coisa. O Espírito Santo, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi ali que houve a efusão do Espírito, não é isso? O derramamento do Espírito Santo. Não foi isso? A profecia era esta: não saia de Jerusalém enquanto do alto não for revestido do poder. Aí, cumprindo-se o dia de Pentecoste, que era o 50º dia após a festa, eles estavam reunidos na congregação, cerca de 120 pessoas. Naquela ocasião cumpriu-se a profecia do profeta Joel, e houve um derramamento do Espírito Santo naquele dia. Por meio do quê? Da pregação do Evangelho, não foi pela lei. Vocês viram que a lei não faz isso? Irmãos, para vocês entenderem melhor, a lei era como se fosse o aio. Já falei para os irmãos, não é alho, tempero não, aio. O aio era um guia, um condutor, um escravo, que ele conduzia o filho de um senhor lá que tinha dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro, eu contrato um aio, um guia, para conduzir o meu filho para a escola. Ele vai ser aquela pessoa que vai fazer essa ligação. A lei é boa, mas a lei é como o aio, diz a Bíblia. O que ela fez? Ela nos levou até Cristo. A lei nos levou até Cristo. Porque a lei, eu já falei para os irmãos, a lei ela aponta o erro, mas ela não dá a solução. Jesus não. Jesus dá a solução. Por isso que a Bíblia diz, filhinho, não pecais. João escrevendo, mas se alguns de vocês pecarem, se corra nos pés de Deus por meio de Cristo Jesus, confessa a Ele, porque Ele é o advogado de vossas almas. Então hoje, Manísia, eu não vivo mais pela lei, vivo pela graça. Isso não quer dizer, irmãos, que me dá o direito de fazer o que eu quero. Não, pela graça é mais difícil ainda, porque pela lei diz assim, Moisés falou, aquele que, como é que é acerca da mulher lá que ele fala? Não, Jesus que fala, né? Tomaram a mulher, tal, aí a lei dizia isto. Aí Jesus chegou e falou assim, eu digo porém, que se aquele que olhar para uma mulher e em seu coração desejar, já pecou. Então a graça por meio de Cristo é mais pesada do que a lei ainda, em alguns aspectos. A diferença é que a graça dá a solução, irmã Cristina. Ela dá a solução. Pai, eu pequei contra ti e pequei contra o céu. Aí a Bíblia diz, chegai-vos a Ele, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Confesse a Ele os seus pecados. Ele é poderoso para perdoar as vossas transgressões. Então a lei não podia fazer isso, porque a lei só aponta, só mostra o erro. A graça não, Cristo não. Cristo diz, o erro está aqui, mas eu tenho a solução. Então no versículo 3, irmão, diz assim, do capítulo 3, versos 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concedeu o Espírito, é o que opera milagres entre vós. Porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo assim, olha, eu me admiro muito porque vocês muito rápido voltaram para os velhos costumes. Pedro diz assim, aquele que deixa a fé é como uma porca que volta à lama. Então, por exemplo, como que pode um crente, irmãos, eu vou aqui, não vai dar para continuar mais, mas como que pode um crente que lê a Bíblia, porque hoje, quando a gente fala assim, hoje nenhuma igreja vai falar sobre circuncisão, isso aí não passou,
Mas hoje, as heresias que acontecem dentro das igrejas é o quê? Vocês podem até me ajudar. Sal grosso, marreta da justiça, lencinho, fogueira santa, água do Rio Jordão, dá um mergulho na piscina, copo com água. Aí o crente lavado, conhecedor, de repente volta para esses costumes besta. Volta para esses costumes, irmãos, que não é bíblico. Eu não posso, aí é como se eu falasse aqui no lugar de Paulo, olha, é como se eu estivesse no lugar de Paulo falando para a igreja nessa noite, dizendo assim, olha, sois assim insensatos, tolo, que tendo começado no Espírito, começou bem, começou no Espírito, esteja agora vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foste em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Meus irmãos, nós estamos chegando num tempo tão difícil, porque a igreja, eu vou falar para vocês, com sinceridade, irmãos, a igreja se corrompe dentro da igreja, e aí muitos crentes que andam por vista e não por fé. O que é andar por vista? Aonde que vê o barulho maior, ele vai. Tem uma benção ali, vou buscar. Tem um milagre, vou buscar. O crente que anda por fé é diferente. Eu sei em quem eu tenho crido. E o Senhor sabe do que eu preciso, e eu sou crente nele. Não preciso correr atrás da benção, é a benção que nem correr atrás de mim. Porque às vezes essa bênção que você está correndo atrás pode não ser bênção no futuro. Irmãos, quantos crentes nossos, crentes batistas, crentes assembleianos, crente Brasil para Cristo, que quando viu aqueles movimentos doidos lá, que está acontecendo por aí, deixa as suas igrejas de origem e corre para esses movimentos. Aí chega lá, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, descobre que era tudo mentira, não tem mais força para voltar para a sua igreja de origem, vira um desigrejado. Está assim de desigrejado hoje, que não creio mais em nada. Por quê? Porque voltou para trás. Irmãos, eu não estou pregando para você ficar aqui nesta igreja não, porque nem eu sou daqui, amanhã eu estou em outro lugar. Eu estou pregando para você ficar baseada a sua vida na fé genuína, no Evangelho de Cristo. Não pense que o Evangelho mudou, porque ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. O Evangelho é este. Cuidado para você não querer viver um tempo de lei quando você está na graça. Aí, irmãos, Paulo diz assim, olha, no versículo 9, mas agora que conheceis a Deus, versículo 6 do capítulo 4, e porque sois filhos, e porque vós sois filho, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a Deus que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltado outra vez, como está voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Irmãos, eu fui de uma igreja que se a gente não fosse, a gente trabalhava o dia todinho, e na quarta-feira tinha que ir lá na sede em São Paulo, toda quarta-feira, e todo domingo de manhã, lá no Cambuci era a sede. E se a gente ficasse uma quarta-feira sem, já falava, está desviado. O Evangelho é isso, irmãos? O Evangelho não é sufocar ninguém, não. Até acerca do seu dinheiro, eu canso de falar aqui na igreja, a hora da oferta é a hora de você abençoar a casa de Deus, a obra de Deus. Não é a hora de você ser abençoado, porque você já é abençoado. O dinheiro está na sua mão, você já ganhou ele. Então, se você quiser abençoar a obra precisa. Mas a sua bênção não está condicionada ao seu dinheiro, porque senão, o mendigo, se entrar na igreja, não pode ser abençoado, porque ele não tem dinheiro para dar. Como o pastor Claudio não falou domingo, se a oração certa é a oração de joelho, então complicou. E aquela pessoa que não tem perna?
Se a oração certa é a oração de quem grita alto, e o mudo? Qual é a oração certa? A oração de comunhão. Que você entra na presença de Deus acreditando, com o coração quebrantado, o espírito contrito, confessando a Ele como seu Salvador e Senhor da sua vida. Agora, se aparecer um maluco aqui falando para vocês que, ou você dá a oferta, ou então você vai gastar o seu dinheiro na farmácia. Manda esse camarada embora, irmãos. Isso é pregação de doido. Porque eu já vi pessoas, companheiros nossos, falando besteira assim. Qual que é melhor, dar o dinheiro da oferta ou comprar o de remédio na farmácia? Irmãos, eu tinha um amigo que ele falava assim, você não quer dar R$1 para a oferta da missão, mas você vai tomar uma Coca-Cola. E daí, o dinheiro é meu, eu tomo se eu quiser a Coca-Cola. Agora também é meu e eu vou ofertar se eu quiser. E por gratidão eu oferto, porque a nossa oferta é por amor, por gratidão. Deus, eu sou grato por tudo que o Senhor fez. Por isso que eu sou dizimista e ofertante, porque eu amo a obra de Deus, eu amo a tua palavra. E eu sei que o dono da... Se eu quando eu abençoo a obra, o dono da obra também me abençoa. Mas não é uma condição. Entenda isso, irmãos. O Evangelho de Cristo nos torna livres. Livre desses preconceitos, dessas armadilhas que o homem coloca na mente dos outros. Meus irmãos, é de rir. Outro dia, acho que não vou falar isso aqui não. Mas vou falar. Teve um dia que o cidadão falou assim no rádio, né? Eu vou mandar, aí colocava o número do zap dele no rádio e falava assim, se você tiver um problema, fala para mim aí que eu revelo agora. Eu falei, vou fazer isso aí. Aí eu peguei o telefone dele, mandei o zap para ele assim. O que está falando aqui é fulano. O que tem para mim? Aí ele mandou a mensagem assim. Você é vítima de uma macumba. Por isso que nada está dando certo na sua vida. Eu falei, bestão. Porque, irmãos, a maioria das pessoas, desses falsos, pode ver só. A primeira coisa que ele fala, alguém fez uma macumba para você. Você é vítima de um trabalho. Você é vítima disso. Não é isso? Porque é fácil falar isso, se você não consegue saber se é verdade ou mentira. Aí os crentes inocentes, os neófitos, começam a chorar. Eu acho que é isso mesmo. Aí, irmãos, ele se mata para pagar a bênção que o homem vai dar para ele. Aí ele fala, vem aqui no templo, venha no templo. Mas não é só para você ir no templo não. Quando chega lá, ele vai arrancar tudo que você tem. Só não arranca a sua alma, porque ele não consegue. E os duros, irmãos, que é cheio de... Eu estava vendo no Facebook hoje, um camarada pregando, e ele fazia assim, você, aqui é você que está de boné. Vou dar um tiro em você, você vai... Pá! A pessoa... Irmãos! E aí tinha um comentário assim no Facebook dizendo assim, olha, e o duro que o brasileiro tem que ser estudado. Porque o brasileiro é besta mesmo. É um ser para ser estudado, porque vai acreditar, correr atrás de um homem doido desse. Irmãos, demônio não se expulsa com revólver, com espada, com varapaus. O Evangelho de Cristo, irmãos... É a palavra que salva, que renova, que restaura. Para com esta ilusão. Não corra atrás de qualquer coisa, irmãos, pelo amor de Deus. Vai ser duro onde chegar amanhã e falar assim, você lembra de fulano? Eu lembro. Está lá na igreja do chapéu. Fazendo o que lá? Meus irmãos. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas eu vi milagre lá. Tá, na Aparecida também tem milagre, na igreja da Aparecida, vai para lá? Tem gente que tem um monte de uma muleta, cadeira e roda pendurada assim. Você vai para lá. Milagre, irmãos, não significa salvação de almas, não. A Bíblia diz, naquele dia muitos dirão assim, Senhor, em teu nome eu preguei, eu curei, eu arrastei multidões. Jesus vai dizer assim, apartai de mim que eu não vos conheço. Tem milagres que é mente, irmãos, é psicológico. A pessoa não tem nada, ele chega na igreja, aí o pastor coloca um fundo musical, nós estávamos até conversando outro dia, está cheio de picareta, coloca o fundo musical para mexer com a sua sensibilidade, porque a música é os diversos afetos da alma, a música mexe com a alma, com a emoção, aí ele coloca aquele fundo musical bem melanculoso e começa, você que entrou aqui hoje, com a voz bem bonita, não que nem a minha, né? Você que entrou aqui hoje, aí a pessoa, sou eu mesmo, e ele fala, irmãos, é que nem cigano. Tem muito pastor que é que nem cigano, olha para cada pessoa e fala, é aquele. Ele já está com a arma apontada, porque ele sabe que vai tirar até a alma daquela pessoa. Eu fui uma vez numa igreja, já findou aqui, irmãos, depois a gente continua outro dia. Eu fui numa igreja, irmãos, olha a miséria que eu estava passando. Olha, irmão, morando na casa dos outros, solteiro, quase desempregado, que a firma estava falindo.
Eu estava vivendo uma vida. Aí eu escutei no rádio assim, vai estar hoje, eu estava morando em Ferraz nessa época, lá perto do viaduto ali, aquele viaduto tinha uma igreja ali antes, não vou falar que é igreja não, por questão de ética. O missioneiro, e eles fazem uma propaganda, irmãos, o missioneiro fulano de tal vai estar lá. Irmãos, colocou ele quase na altura de Cristo. Eu falei, vou lá. Irmãos, pelo sangue de Jesus que eu estou falando a verdade, viu, irmãos? Outra coisa, vocês podem acreditar, o dia que eu estiver aqui falando aqui, não é para desabafar em ninguém, que eu não uso fazer isso, e nem é também para convencer ninguém, nem mentir. Deus me defenda disso. Aqui não. Nem lá fora, mas principalmente aqui. Eu estava lá, eu fui nessa igreja, irmão José. Aí chega lá, pastor Roberto, o que aconteceu? Aí não tinha muita gente, tinha só, ele fez um círculo de pessoas assim, e eu peguei e sentei também, né? Porque é assim, irmãos, quando ele olha para você, que ele fala, ele não vê uma mente, Irmãos, como é que cigano fala das revelações para você? Ele olha na sua mão e fala assim, tá vendo esse traço aqui, você faz? Por isso aqui ele já está sabendo o que você... Sabia, irmãos, que ele já tem treinamento para ler o que você está... a sua fisionomia? Sua expressão? É. Aí ele falou, aí ele começou a falar, Rafael, começou a falar e eu assim nele, ó. Aí ele olhou para uma irmã assim e falou assim, hoje eu vou ungir os seus olhos, para quando seu marido chegar na sua casa, você vai achar ele bonito. Aí ungiu o olho daquela mulher, aí começou a me irritar aquilo. Pelo sangue de Jesus, como ele estava fazendo isso. Aí, irmãos, veio um monte de obreiros lá do fundo, os meninos, com umas cumbucas de macumba, pelo sangue de Jesus que eu estou falando para vocês. Eles vieram, tudo na igreja, ele falou com charuto, só que apagado, né? E ele diz assim, hoje nós vamos fazer macumba para Deus, porque tem macumba para Satanás, hoje nós vamos fazer macumba para... Aí começaram a fazer, irmãos, pelo sangue de Jesus. E quer que eu fale para vocês qual é a igreja que era? Se quiser eu falo qual a igreja que era. Vocês são curiosos, hein? Não vou falar aqui não, mas depois que procurar eu falo para você. O que aconteceu? Eu fiquei assim, irmãos, olhando. Irmãos, ele fez tanta palhaçada, e ele para mim não falava nada, e eu doido para ele falar alguma coisa. Eu fiquei assim olhando para ele. Cara feia, né? Já é feia, aí fiquei pensando comigo, isso é um mentiroso, safado. Eu já estava... Irmãos, eu fiquei mais ou menos uma meia hora sentado e não aconteceu nada. Sabe o que eu fiz? Eu levantei e pensei, ó, rapaz, fui embora. Ele nem falou, fica mais um pouco. Acho que ele falou, ainda bem que esse camarada foi embora. Porque é mentira. Está cheio de pessoas andando atrás de pessoas mentirosas. Meus irmãos, eu vou parar por aqui. Mas leia esse livro de Gálatas, leia nesse pensamento. Paulo defende a igreja do judaizante, porque eles queriam aplicar a lei, os rituais. Então vou falar para você, guarda de sábado foi para judeus, não é para nós. Você acha que lá em Israel hoje, a nação toda para porque é sábado? O bombeiro não vai trabalhar porque é sábado, hein? Não vai ter bombeiro. Se pegar fogo num prédio, vai queimar, porque os bombeiros não vão trabalhar, que é sábado. É assim hoje. Não vai ter médico no hospital, hein? Porque é sábado. Não, irmãos. O que Deus está dizendo era o dia de descanso. Qual é o seu dia de descanso? O seu sábado. Qual é o seu sábado? Meu sábado é segunda-feira, Deus. Então descanse. Porque Deus ama tanta gente, irmãos, que Ele quer que a gente descansa. Sabia disso, irmãos? Era o dia que eu podia... Aliás, no sábado não podia andar mais do que 1000 metros. Sabia disso? Não podia andar mais do que 1000 metros. Você consegue ficar na sua casa sem andar 1000 metros no sábado? Se vai para Suzano, já andou 6 quilômetros. Então, irmãos, olha, leia a Bíblia. Procure estudar o texto. Por que Paulo escreveu isso? Para quem que ele escreveu? Qual foi o objetivo? Você vai ver que você vai enriquecendo. Quando eu começo a estudar esses livros assim, irmão, eu fico rindo sozinho. Porque é gostoso demais, você começa a descobrir a palavra. E você vai ver que enriquece, te alegra, te sustenta e te dá força para prosseguir. Amém?